Bom, pessoal, bem-vindos ao Papo Movimento, terceira edição, né? Hoje a gente tem o prazer de contar aqui com o Fernando Camargo, que é o Head, é o Head de Intermodal da Hamburg Süd Aliança, do Grupo Aliança. É um prazer a gente poder ter essa conversa agora nesse momento em que a logística tem sido tanto demandada, de uma importância fundamental para que a gente possa não só escoar nossa produção, mas também fazer os atendimentos emergenciais que a gente tem visto por aí, tanto em termos de importações, exportações, questões de atendimento dos nossos hospitais e da nossa população em geral, né? Então é um prazer ter o Fernando aqui, né? Para justamente falar sobre a importância da intermodalidade nesse atual cenário econômico global que a gente está vivendo. Fernando, você gostaria de fazer as primeiras apresentações aí? Com certeza. Você me ouve bem? Sim, sim. Bom, inicialmente falando da nossa empresa, a Aliança ela faz parte do Grupo Maersk, que é uma empresa global no segmento marítimo, que vem passando por uma grande transformação nos últimos anos, onde ela deixa de ser aquele modelo tradicional de um armador puro, e ela está construindo toda uma rede, uma infraestrutura para se tornar uma empresa de logística global. Então a Maersk já vem nesse movimento já há alguns anos. A Aliança faz parte desse movimento aqui no Brasil, atuando com a cabotagem, né, que é o transporte na costa brasileira, incluindo o Mercosul, e temos também as operações da Hamburg Süd de importação e exportação. Então esse movimento ele se consolidou. O Brasil é uma operação muito importante para o grupo. Nós temos aqui experiências muito positivas com a cabotagem no modelo door-to-door, né, que é o grande desafio da logística, ou seja, o que nós fazemos hoje, que nós oferecemos para os nossos clientes, é o transporte porta a porta, né? Então, nós coletamos o container, entregamos no cliente, fazendo todo o serviço logístico, incluindo quando existe a necessidade, nós oferecemos um pacote completo de soluções logísticas. Nesse contexto, a experiência, como eu falei, no Brasil, ela é muito importante. A logística no Brasil ela é singular, ela é bem complexa. Então eu poderia te dizer que em algumas situações nós somos exemplos para os nossos colegas lá fora. Obviamente que a gente tem algumas dificuldades particulares, peculiares ao país, mas eu acho que a gente faz realmente uma operação, em algumas situações, modelo. O grande desafio que nós temos nessa evolução é a gente continuar oferecendo um serviço de qualidade, de excelência. A informação hoje ela é fundamental, né? Não basta você fazer a movimentação dos containers, a movimentação dos produtos, mas a informação ela é muito importante. Então a empresa nesse aspecto ela vem passando por algumas mudanças. Nós estamos fazendo altos investimentos não só em treinamento das equipes, mas também investimentos na nossa infraestrutura de sistemas. Então acho que resumidamente seria isso. Para fazer essa logística acontecer, nós contamos com, além do nosso time de funcionários, nós temos um pool de fornecedores que nós chamamos de provedores, que são parceiros. Somos um grande usuário, além do transporte marítimo, nós somos um grande usuário, operador do transporte rodoviário, e também somos um grande usuário e incentivador das ferrovias. Na região norte e na região sul, nós operamos também com o transporte aquaviário. Nós utilizamos as balsas, né, para chegar até pontos como, por exemplo, ao Amapá. Nós conseguimos atingir regiões como Amapá, por exemplo, através de balsa. Então, no contexto geral, eu diria que nós somos uma empresa que oferece para o mercado uma alternativa. Então, o nosso país ele vem sofrendo há muitos anos e vem se discutindo muito a matriz de transportes, onde
existia no passado um foco muito forte no puro rodoviário, né? E o que a empresa se propõe é: oferecemos uma nova alternativa ao mercado. Usar, no caso da cabotagem, usar o navio para as longas distâncias, e a gente utiliza os outros modais, formando a intermodalidade para fazer as pontas, seja na coleta ou seja na entrega. E justamente essa estratégia de intermodalidade que você, inclusive, é o coordenador dentro do grupo, né? Você, digamos assim, de que forma que você vê que isso impacta em termos tanto econômicos para os clientes, né? Bem como para o atendimento mais ágil e de menor custo para os clientes? Tanto nesse momento agora da pandemia, como também em momentos normais. Certo. Como é que você vê o impacto da intermodalidade? Certo. Bom, a pandemia acho que é um caso que a gente pode falar à parte, porque é um desafio a mais, né? A gente está vivendo realmente uma situação bem atípica, que outros desafios apareceram nesse contexto, e interessante que algumas situações em que nós enxergávamos alternativas e formas mais eficientes de operar, por conta da pandemia, estão se viabilizando. Mas falando da primeira parte com relação ao que você comentou dos clientes. Bom, a operação intermodal, ela parece simples, mas ela é uma operação complexa. Começando falando do início, né? Por exemplo, uma empresa, um cliente, um embarcador, uma indústria que ela se propõe a fazer uma operação intermodal, obviamente que ela busca, geralmente, um custo competitivo, ela busca uma operação mais sustentável, onde a gente consegue, se a gente for falar, por exemplo, do impacto ecológico, por exemplo, a gente tem um ganho muito forte na utilização não só do caminhão, mas na utilização do navio, na utilização da ferrovia. E além disso, os clientes, aí depende muito de cada situação, eles buscam alternativas, não focar apenas em uma opção de escoamento dos seus produtos, né? O que a gente também costuma colocar é importante que os clientes se preparem para essa mudança. Então, uma empresa que trabalha somente com um caminhão, se ela tem o desejo de trabalhar com uma operação intermodal, vamos só dar um exemplo, combinando uma coleta com o caminhão, um transporte de longa distância com o navio, depois uma entrega com o trem, por exemplo. Essa empresa ela precisa se preparar, seja no seu planejamento, porque, obviamente, se a gente tem várias etapas, a tendência é que eu tenha um processo mais lento do que, por exemplo, por o rodoviário, né? Então a empresa ela precisa se preparar, o seu planejamento, o seu PCP deve levar em consideração estoques para essa mudança. É interessante falar, ela precisa se preocupar, por exemplo, com a sua embalagem. A embalagem do produto ela tem que ser uma embalagem mais preparada, porque os movimentos que o container sofre durante o transporte, eles são mais complexos, vamos dizer assim, que o transporte no caminhão. Então eu tenho movimentos no caminhão, eu tenho a movimentação normal de um navio e no trem. Então a embalagem tem que ser revista. E o cliente ele tem que ter a visão também, a gente sempre costuma discutir isso, que existe uma curva de aprendizagem, né? Então tem toda uma curva de aprendizagem. Mas o que a gente, como eu falei, como a gente se propõe a ser um modelo, ser uma opção a mais, normalmente esse processo ele acontece de uma forma positiva. O que a gente também coloca como um ponto muito forte no processo intermodal, no exemplo que eu estou dando da cabotagem, é que nós conseguimos transferir grandes volumes de produtos com impacto menor ambiental, como eu falei, e gerando vamos dizer assim, um impacto menor para a cadeia como um todo, né? Então, imagina o seguinte, um cliente que precisa transferir, no momento de pandemia, ele precisa transferir uma grande quantidade de produtos alimentícios da região sul para a região nordeste.
Vamos dar um exemplo. Nós estamos falando aqui de 100 carretas. Então, 100 carretas que ele precisa transferir. Imagina o esforço que será para essa operação você deslocar 100 caminhões, fazer todo o processo de carregamento, transferir esses 100 caminhões numa longa distância, o Brasil é um país continental, e depois fazer a descarga dessas carretas no destino. A cabotagem, ela coloca à disposição navios com uma capacidade, a grosso modo, aí, de milhares de caminhões. Então eu tenho navios que a gente consegue colocar quase 5.000 containers. Eu consigo criar um processo de coleta desse exemplo que eu dei, eficiente, fazendo uma transferência rodoviária mais curta, levando esses containers até um porto mais próximo, transferindo isso de navio. Aí nós temos escalas já definidas nos portos. Existe uma obsessão dentro da empresa que é cumprir com as nossas agendas, então a gente consegue oferecer uma eficiência interessante para o cliente. E lá na outra ponta, que seria a entrega desses 100 equipamentos exemplo que eu dei, a gente consegue, através de um agendamento, fazer essas entregas sem gerar, por exemplo, uma fila no cliente. Então eu consigo gerar essa alternativa. Para que esse processo aconteça de uma forma, vamos dizer assim, bem colaborativa, nós temos várias iniciativas, vários projetos onde a gente busca uma comunicação eficiente com essas pontas, a gente dar uma visibilidade de todo o processo e um trabalho que nós estamos focando muito dentro desse processo são as sinergias, né? Então, eu diria assim que dentro desse exemplo que eu dei, você consegue oferecer uma capacidade robusta para o cliente, minimizando os impactos da operação de uma transferência de grandes volumes, como eu falei. Isso não significa que nós também não atendemos pequenos volumes, né? A gente tem operações em que transportamos apenas um container também. Aí depende muito de cada situação. Mas o que eu poderia dizer através dessa cadeia que nós temos de colaboração e da utilização eficiente de cada etapa do processo na intermodalidade, de cada modal, a gente consegue oferecer um serviço de qualidade, de excelência e dando, como eu falei, essa alternativa para o cliente. Perfeito. Inclusive, Fernando, conversando com o secretário Diogo Piloni, né, eu acho que ele aborda de uma forma bastante interessante a questão da cabotagem como a BR do mar, né? E essa integração da intermodalidade entre a BR da terra e a BR do mar, né, é uma realidade importante para um país com o tamanho de costa que nós temos e com a quantidade de centros de produção e distribuição que nós temos também, né? Então, esse desenvolvimento de parcerias que você, logo no começo, você citou, eles são montados de forma regional, de forma nacional. Como é que é o seu processo de parcerias seguindo essa orientação? E que desafios você enxerga nesse momento, em que o governo pode atuar de uma certa forma, as empresas privadas de outra? Como é que você vê esse desenvolvimento de parcerias regionais ou nacionais e com o apoio dos vários governos que estão envolvidos nos processos? Certo. Bom, à medida que a gente vai aumentando cada vez mais a capilaridade da nossa operação, ou seja, nós estabelecemos um processo onde eu efetivamente faço uma coleta no local, muitas das vezes, por exemplo, no interior do país, e faço uma entrega numa região como o Amapá, o exemplo que eu dei. Você obrigado, você precisa desenvolver vários modelos de parceria, né? Então nós temos empresas onde nós temos empresas que são nacionais, e estabelece parcerias com empresas mais nacionais, e também temos parcerias com empresas locais. O grande desafio é você conseguir fazer com que todos esses parceiros trabalhem dentro de um padrão.
Nós estabelecemos um padrão de operação, então eu tenho protocolos de comunicação eletrônicos, né, para fazermos toda a informação transitar, e ao mesmo tempo nós temos padrões para a qualidade do equipamento que o provedor está apresentando, treinamento de motoristas, enfim, esse é o grande desafio, é você conseguir criar um padrão de atendimento, né? É impossível você fazer uma operação num país como o Brasil, querendo, se propondo a fazer tudo sozinho. É impossível. Então, nós somos obrigados a criar esse pool de parceiros. E também uma coisa que é interessante no Brasil, que acho que vale a pena comentar, as características de cada região. Então, por exemplo, eu tenho regiões em que eu consigo tranquilamente oferecer para um provedor, por exemplo, de uma outra região, a possibilidade dele operar. Então, eu tenho parcerias onde uma empresa que atua numa região, ela consegue transitar e operar em outra região. Mas nós temos situações em que é muito mais eficiente e muito mais, vamos dizer assim, colaborativo e até mais integrado eu buscar empresas locais. Então, porque essas empresas elas conhecem as particularidades daquela região, as dificuldades de acesso, enfim, a gente tem que lidar com esse leque e esse pool de fornecedores, como eu falei. E nós acreditamos muito nisso, que criar cenários e olhar a nossa operação não necessariamente da mesma forma em cada região. Por isso que eu comentei no início que o Brasil é um país que nos desafia nesse sentido. A gente temos que conseguir uma padronização, mas levando em consideração as particularidades de cada região. Exatamente. O Brasil é um país continente onde, apesar de falarmos a mesma língua, temos hábitos e costumes muito distintos, né? E realidades muito distintas em termos de infraestrutura, né? E mais olhando para frente, você falou de tecnologia, né? Você falou das parcerias. Se você fosse olhar daqui 5, 10 anos, em termos dos aspectos de logística, intermodalidade, como é que você enxerga esse caminho que nós temos aí pela frente para os próximos 5, 10 anos, uma espécie de um pensamento futurista, né? Como é que você enxerga o caminho que a gente tem a trilhar aí para frente? Certo. Nós vivemos numa época que é cada vez mais difícil falar do futuro, né? Os 5 anos, se a gente for comparar com o passado, eram, em algum momento alguém falou que eram 50 anos, agora de repente equivalem a 70, 100 anos, porque a tecnologia, o mundo realmente está numa revolução muito grande. Mas assim, o que a gente tem, a gente discute muito algumas ineficiências e algumas dores que nós temos no momento e a gente projeta isso para um futuro próximo, né? O que a gente percebe que existem, quais são as grandes oportunidades que nós temos e o que a gente percebe que no futuro próximo isso deve se resolver. Primeiro, algumas questões básicas, né, principalmente no Brasil, que é uma necessidade eminente de desburocratização. Então, a gente acredita que no futuro próximo, e a gente já percebe um movimento nesse sentido, os governos, juntamente com a iniciativa privada, vão se colaborar mais, vão conversar mais, buscando desburocratizar o processo. A gente ainda, infelizmente, na era da digitalização, dos documentos eletrônicos, a gente ainda tem muito processo analógico. Nós temos muita impressão de documentos, o que dificulta muito todo o nosso processo. Então, eu acredito que a desburocratização ela vai acontecer. Nós entendemos que existe uma sinalização para isso, mais investimentos em infraestrutura. Então, nós estaremos... no Brasil, essa é uma dificuldade adicional.
mas esse movimento de melhorar a infraestrutura, eu acredito que vai continuar numa evolução. Dentro desse aspecto de infraestrutura, eu vejo no futuro próximo a utilização mais intensa da ferrovia, no país, no Brasil principalmente. Nós já temos algumas empresas que sabem operar muito bem a ferrovia, mas ainda existem alguns obstáculos de investimentos e algumas questões envolvendo infraestrutura. A nossa relação hoje com as ferrovias ela é muito intensa, nós somos um grande usuário da ferrovia, então eu vejo que esse é um modal que vai se desenvolver muito, principalmente no Brasil. Eu comentei da digitalização, é uma outra tendência forte, né? Aí dentro desse contexto, o nosso grupo vem trabalhando algumas iniciativas utilizando tecnologias e tendências como blockchain, no sentido de criar padrões globais, fazendo com que toda a cadeia consiga se conectar de uma forma muito mais, vamos dizer assim, harmônica, né? É uma outra tendência, a questão da conectividade. Dentro dessa questão da digitalização e conectividade, a gente imagina que existirá mais colaboração. Infelizmente, nós ainda temos nas operações, a gente às vezes consegue enxergar isso, uma vez que a gente conecta cadeias, né, fazendo o transporte, a gente percebe que existe muito pouca colaboração. Então eu tenho indústrias que não são concorrentes, na verdade uma fornece produtos para a outra, e elas não se colaboram. Então eu acredito que a colaboração ela vai existir de uma forma mais intensa. Isso significa eficiência, trazendo aqui um exemplo prático, né? Você, por exemplo, não ter caminhão rodando vazio. Se você tem um caminhão fazendo uma viagem de ida, uma viagem de volta, sempre com produtos, seja matéria-prima ou produtos acabados, significa que alguma colaboração está acontecendo. Então, acho que é um outro ponto que deve se desenvolver em muito. Uma outra tendência que a gente imagina, e aí eu acho que a gente está vivendo já um pouco disso, a capilaridade da logística. Então, as empresas, por exemplo, o grupo que eu pertenço, ele já começa a olhar de uma forma mais atenta essa capilaridade. Então, por exemplo, se hoje nós executamos o transporte de um container da Europa para o Brasil, por exemplo, no modelo antigo, a nossa operação era o transporte marítimo. Já mudamos o conceito. Hoje nós fazemos a coleta no local específico lá na Europa e fazemos a entrega no Brasil. Em algum momento, esse produto, um produto específico que está dentro desse container, ele vai ser entregue na residência de alguém. Então eu vou ter uma capilaridade até a residência de uma pessoa. Então nós vamos entrar também nesse processo no futuro. Então, as redes de distribuição elas ficarão mais complexas, fazendo uma interligação entre os fluxos. Então, vou dar um exemplo simples. Eu transfiro, por exemplo, eletrodomésticos importados da China para o Brasil. Em algum momento, um daqueles eletrodomésticos vai chegar na sua casa. Ele veio de container, então a gente vai ter que ter essa capacidade de ter essa capilaridade, de fazer a entrega final para você. Um outro para finalizar, em termos de futuro, aí misturando um pouco essa questão do futuro e da pandemia que nós estamos vivendo. Nós esperamos, eu acho que todas as empresas estão aprendendo muito com o que está acontecendo, mas a gente percebe e espera que existirá uma maturidade muito maior de toda a cadeia logística. Eu vou te dar alguns exemplos do que eu quero dizer. No início da pandemia, que na verdade era uma epidemia, que depois foi se transformando numa pandemia, existia uma dúvida
por exemplo, no nosso país e alguns países fora, quais são os serviços essenciais? Será que o medicamento, somente o medicamento é essencial? E aí a gente para pensar, não, peraí, sem o combustível eu não consigo fazer o caminhão rodar e levar o medicamento. O combustível também é essencial. Ah, mas se eu não tiver uma embalagem, eu não consigo fazer o medicamento chegar até a farmácia. Então, a embalagem, a matéria-prima é essencial. Então, eu acredito que vai existir uma maturidade maior de toda a cadeia, serão criados protocolos mais rígidos e mais robustos para que esse tipo de dúvida não aconteça. É um pouco complicado se a gente for imaginar a velocidade que foi esse processo, esse problema que nós estamos enfrentando, e nós tivemos algumas discussões básicas, né, que não deveriam, deveriam estar mais maduras. Então, olhando dessa forma, eu vejo que esses protocolos eles deverão ser estabelecidos. E um outro ponto que também se fala muito, e eu acho que isso vai trazer uma mudança muito grande na matriz mundial, eu não quero discutir, levar isso para o lado político, falando mais para o lado logístico. Não é lógico você ter toda uma cadeia, isso mundial, global, dependendo da produção num único país, né? Então, você ter, por exemplo, igual os exemplos que nós vimos, nós temos dificuldade de comprar as máscaras, equipamentos, os respiradores. Por quê? A grande maioria são produzidos na China. Independente se a pandemia começou ou não na China, é lógico você ter essa concentração tão forte que nós temos hoje no único país. Então, a tendência é que seguindo a lógica, né, do aprendizado do que está acontecendo, é que essa matriz ela se altere. Então nós vamos ter, por exemplo, mais produção, mais linhas de produção na Europa, retornar linhas de produção para os Estados Unidos. O Brasil, nesse aspecto, eu acho que ele fica numa situação interessante de ser um grande polo de produção também. Nós temos matéria-prima, nós temos capital humano, e isso vai, de certa forma, revolucionar, vai transformar os fluxos globais, né? Esse é um outro ponto que eu acredito que nós vamos ter novidades. De certa forma, isso vai facilitar muito, às vezes, o trabalho de todas as empresas que operam a logística, porque essa concentração, seja no fluxo de matéria-prima, ou seja no fluxo de produtos acabados, traz uma dificuldade muito grande para as empresas. Então, eu tenho fluxos onde, vamos falar, exemplo do navio, eu tenho rotas em que eu tenho uma ociosidade grande, e eu tenho rotas que tem uma demanda absurda. Então, isso cria dificuldades para você operar. Uma vez que você começa a democratizar mais, vamos dizer assim, essa cadeia de produção, a tendência é que a gente tenha uma lógica melhor nos fluxos logísticos. Eu acho que essa é uma outra tendência. Eu posso estar errado, mas se a gente for seguir a lógica, né, vamos dizer assim, dessa guerra que nós estamos vivendo, a pandemia é como se fosse um estado de guerra, né? Eu acho que muita coisa vai ser repensada, as empresas, os países. Então, olhando no cenário anterior, tal empresa fechou uma fábrica em tal país porque é muito mais econômico produzir na China. Eu acho que isso vai ser repensado com certeza. Eu também concordo com você, Fernando. Inclusive, eu estava outro dia conversando com um colega da IBM, justamente falando sobre o projeto do TradeLens, que é a plataforma de blockchain da Maersk, né? E falando da dificuldade que na época da construção dos estádios para a Copa do Mundo, eu trabalhava numa empresa que era responsável pela construção do Mineirão, que a gente recebia pela terminal de Jaraguá do Sul os produtos da ThyssenKrupp, né? E a gente queria fazer o embarque, né, rodoviário adequado para chegar lá dentro das demandas que estavam, colocadas dentro do pessoal da obra civil do Mineirão, né? E era uma dificuldade grande, né, porque não se conversavam as entidades, né? Então essa questão realmente de a gente olhar
de uma forma um pouco mais ampla todo o processo, né? E não cada um ficar olhando do seu cercadinho do umbigo, né? Isso é fundamental e eu acho que isso é uma melhoria que a gente já enxerga e que para o futuro tem que melhorar muito em termos de país, né? Em termos de conceituação de produto, né? De logística. Com certeza. Com certeza. E o que você, em termos do nosso evento Intermodal, né? Como é que você acha que dentro da Intermodal a gente pode contribuir para a melhoria da intermodalidade no mundo e no Brasil? Como é que você enxerga a feira como uma ferramenta para isso? Bom, antes de mais nada, assim, eu acho que a Intermodal hoje ela é uma referência para o segmento, né? Existe sempre aquela dificuldade ou aquele questionamento das pessoas, poxa, será que vale a pena eu participar de tal feira? Será que vale a pena eu ir em tal evento? A Intermodal eu acho que é um ponto fora da curva no sentido de que quem é do segmento, seja trabalhando direto ou indiretamente, eu acho que é um evento obrigatório, mandatório para quem está no segmento. Então, acho que todo mundo que trabalha com logística, trabalha com intermodalidade, trabalha com supply chain, enfim, todos os participantes da cadeia, com certeza no seu calendário vão lá e marcam o evento intermodal. Eu dentro da visão da Intermodal, eu acho que é uma feira que vem passando por uma transformação. Eu consigo perceber que existe um movimento de busca de gerar valor, né, para os participantes, seja para quem expõe, ou seja para quem vai participar da feira. E eu acredito que o que vai continuar nesse processo de agregação de valor é a feira trazer para todos os participantes tendências. Eu acho que essa questão, a discussão das quais são as tendências, o que está por vir, muitas das vezes a gente precisa de especialistas de fora, pessoas vivendo outras realidades, outras situações, para nos trazer essas tendências. E a maneira, eu acho que até mais econômica é uma feira promover isso. Então, eu acredito que ouvir cases interessantes, cases que deram certo e cases que não deram certo, muitas das vezes a gente vai ver a apresentação de cases, geralmente só histórias felizes, né? Verdade. Mas, às vezes, problemas ou cases que não deram certo, o aprendizado é maior. Um outro ponto, eu acho que é a promoção de debates. Eu acho que é muito válido. E eu acho que esse é um outro efeito colateral positivo da pandemia. Eu acho que nunca se fez tanto debate e encontros, webinars como agora, né? Então, eu acho que a necessidade que nós estamos tendo de interagir, ela aumentou. Então, eu acho que vai trazer também um aprendizado não só para a feira, quem promove a feira, mas para os participantes. Eu também acredito que dentro do escopo atual da feira, ela está bem servida de empresas. Eu acho que ela está sendo bem representada. Então eu acredito que é muito mais nesse sentido, de você promover debates, promover a apresentação de cases, de tendências, e o restante, acho que os participantes sabem muito bem como aproveitar a feira, né? A gente costuma até brincar na empresa que a gente trabalha pesado durante a Intermodal, porque é um local, é um momento muito interessante para você encontrar clientes, encontrar fornecedores, provedores, e às vezes você promover esses encontros no dia a dia não é tão simples. As agendas não se coincidem, e me parece, o ambiente da feira, as pessoas ficam mais abertas a ouvir, a falar. Então eu acredito que é uma composição disso. O movimento que a feira já tem, nessa evolução que ela já conquistou, e os seminários que acontecem paralelos também eu acho bem interessante.
Eu acho que as pessoas, inclusive, devem ficar mais atentas. Eu acho que até o pessoal da Abralog participa desse processo também, né, junto com a Intermodal. Uhum. Eles têm feito feitos encontros fantásticos, trazido para os profissionais gabaritados nas suas várias experiências e empresas. Então, eu acredito que esse é um nicho que deve ser melhor explorado. Legal. Eu sempre converso, obrigado, eu sempre converso com o Pedro, muito sobre o Pedro da Abralog, sobre a importância da CNL, da Conferência Nacional de Logística, que acontece dentro da Intermodal. Justamente para essa troca de informações, e principalmente o que você falou, os cases, aqueles que dão certo, aqueles que não dão certo, né, que é muito importante para a gente, em termos de aprendizado. Fernanda, chegaram aqui algumas perguntas, né? Bastante, vamos tentar passar por elas, né? As perguntas do William Gomes, do Zé Vitor Mamed, do Rogério Melli, do Bonetti, do Rodolfo Fonseca, Luiz Roberto. Então, vamos tentar passar por elas aqui. Há um grupo de perguntas muito associado à questão da pandemia, né? Como é que o mercado vai ficar depois da pandemia? Se, frente a essa pandemia, como é que está a disponibilidade de containers? Se as pessoas vão estar dispostas a pagar mais pelo produto em função da segurança, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter na entrada dos produtos, tendo visto o modal aéreo? Qual a dependência da China na cadeia de suprimentos, se isso vai ser alterado pós-pandemia? São uma série de temas, depois aqui tem um outro grupo que eu falo. Mas, então, esses são os principais pontos aqui relativos à pandemia. Certo. Bom, com certeza muita coisa vai mudar depois da pandemia, né? Não só vamos dizer assim, nas empresas, na discussão logística, mas acho que na vida das pessoas. Uhum. O que a gente percebe, eu até comentei no início, e nós já estamos vendo alguns sinais nesse aspecto. O que a gente percebe é que algumas barreiras que existiam começam a cair, né? Então, por exemplo, essa necessidade que eu comentei da digitalização, de você simplificar processos, de desburocratizar, nós temos um ponto que dificulta muito a logística no Brasil, que é, por exemplo, o controle, a confirmação de uma entrega, né? Muitas das vezes você é obrigado a fazer gestão de um canhoto de uma nota fiscal ou um outro documento fiscal que você tem, para você comprovar aquele serviço que você executou, ou até mesmo para você receber aquele serviço que você prestou. Com a situação da pandemia, quem de nós, quem do público que está participando, não recebeu, por exemplo, uma entrega de e-commerce na sua casa, e a primeira reação, não, eu não quero assinar, ou não preciso assinar. A pessoa com receio de pegar ali na caneta e assinar, né? Então, assim, essa pandemia, essa desburocratização e a tecnologia vão trabalhar nesse sentido, de simplificar o processo. Eu tenho um outro exemplo aqui prático que nós enfrentamos aqui recentemente, que foi, por exemplo, a questão dos protocolos, né? Nós temos um cliente que, na primeira semana da pandemia, exigiu que os motoristas utilizassem a máscara XPTO. Tinha até lá o código da máscara. Aí depois vem a informação, não é para usar máscara. Aí depois vem a informação, é para usar máscara. Você pode usar... Então, assim, a gente teve que se adequar, obviamente, e criamos um protocolo, criamos um modelo, e, de certa forma, em algumas situações a gente teve algum tipo de ruído com o cliente. Vou te dar um exemplo de uma outra situação. É muito comum quando o motorista chega numa empresa, ele é obrigado, ele é instruído a descer do caminhão, ele vai para uma área, que é a famosa área dos motoristas, e fica lá aguardando o processo. Numa situação de pandemia, não faz o menor sentido o motorista descer do caminhão e ir para E pasme, nós tivemos algumas empresas que nós fomos coletar em que houve um atrito, ali uma discussão entre o motorista e a pessoa da empresa. Porque a nossa instrução era, não desça do caminhão, se proteja, para você inclusive proteger a pessoa que vai te receber. Recebemos o feedback de vários motoristas
que tiveram problema. A nossa instrução foi, passe o protocolo de uma forma educada, e vamos seguir essa regra. Óbvio, passados alguns dias, todo mundo se adequou, né? Então, com esse advento da pandemia, a gente percebe o seguinte, que alguns paradigmas eles vão ser quebrados, estão sendo quebrados, seja por um período de pandemia, ou seja por uma ruptura mesmo, uma mudança radical no processo. Essa questão, por exemplo, da integração das empresas, nós ainda temos no país dificuldade em protocolos, em procedimentos básicos de EDI, que é a troca eletrônica de informações. Tem empresas que têm dificuldade de enviar arquivos de nota fiscal, por exemplo. Tudo isso vai ter que ser sanado, porque ninguém vai conseguir sobreviver num ambiente onde esse processo ele não esteja resolvido. Então, as empresas irão acelerar, com certeza, os investimentos nesses protocolos e na colaboração. Eu acho que isso aí é um ponto em que realmente teremos uma revolução. Inclusive, tem uma pergunta aqui que chegou, justamente perguntando se um dos exemplos da desburocratização na cabotagem seria a desvinculação do modal do Ciscarga. O que você acha? Na verdade, assim, nós temos dentro da companhia pessoas que estão trabalhando de forma bem profissional e bem competente, uma lista de sugestões. Aí nós trabalhamos isso de comum acordo com algumas associações que nós participamos. Aí, nesse aspecto, existe também a opinião das outras empresas que operam a cabotagem, então é uma discussão compartilhada, né? O que ele comentou é uma alternativa, com certeza, mas toda essa discussão, em termos da desburocratização, ela tem que levar em consideração também outros aspectos, né? Então, por exemplo, o governo ele vai concordar em desburocratizar sem perder segurança, sem perder aquilo que você comentou da pandemia. Alguns aspectos da pandemia, do que nós temos que nos preparar para, infelizmente, as próximas que virão, deverão ser levados em consideração nesse processo. Então, assim, eu prefiro não vamos dizer assim, afirmar que esse é um caminho, é uma alternativa. Mas muito provavelmente serão discutidas outras alternativas para chegar no consenso. O que nós percebemos existem muitas oportunidades de melhorar, com certeza. E também surgiu uma pergunta aqui sobre o papel das hidrovias nessa integração com os demais modais, né? Quaisquer que sejam, né? Como você acha, qual é a importância efetiva do Brasil das hidrovias para a integração de todos os modais? Bom, nós somos usuários da hidrovia em dois polos bem específicos, né? O que a gente percebe utilizando esses modais, bom, primeiro, existiu, principalmente no começo, onde nós trabalhamos de uma forma mais intensa, primeiro uma necessidade de as empresas entenderem, cada uma entender o seu negócio. Então nós tivemos que aprender um pouco mais como que funciona o processo da hidrovia, porque não é simplesmente você fazer o trajeto do ponto A ao ponto B. Existe toda a dificuldade de como eu vou fazer o container, no nosso caso, chegar até a balsa, e como eu vou fazer depois o container sair da balsa e fazer a entrega final. Especificamente nas regiões que nós trabalhamos, a nossa operação mais intensa é no norte. Nós percebemos o seguinte, existem aspectos que a gente tem que levar em consideração que você só conhece quando você vai operar. Então, por exemplo, a maré do rio, em alguns locais, influencia a operação. Então, por exemplo, se eu for escolher um operador que tem uma infraestrutura, tem um terminal, em que ele não está preparado para as mudanças de maré,
eu já tenho um gargalo. Ele só pode operar quando a maré está em alta. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Se a gente for olhar a hidrovia no país como um todo, existem oportunidades maiores. Se a gente for falar, por exemplo, do interior de São Paulo, as hidrovias que existem, existe um potencial muito grande, mas ali existe um foco muito forte e tem uma lógica por trás disso na operação de granel. A operação com container, ela fica mais, ela foca mais em situações específicas. Mas o que eu acho que é importante comentar também é a necessidade de nós termos um transbordo ou uma interface entre o modal rodoviário e a hidrovia mais eficiente. Existem alguns entraves ainda nesse processo. Uma outra dificuldade, no caso do container, eu conseguir a eficiência de também ter o retorno. Então, quando eu faço uma transferência com a hidrovia, aí geralmente nós estamos falando de uma quantidade razoável de containers, não faz muito sentido eu abrir uma frente como essa num volume pequeno. Depois eu tenho um desafio adicional, que é conseguir carga para retornar, né? Eu acho que esse é um aspecto que a gente muitas das vezes tem uma dificuldade. Para finalizar, nós tivemos também discussões não tão simples com esse modal, que é a questão da cobertura de seguros, né? Existem nós tivemos algumas dificuldades para entender melhor esse modelo e ver até que ponto que vai a nossa responsabilidade, até que ponto que vai a responsabilidade do parceiro. Tudo isso foi vencido aí com a experiência que nós tivemos, mas eu diria que é um modelo bem interessante. Nós temos o modal, ele existe um potencial de desenvolvimento, por exemplo, na região sul. A gente tem algumas alternativas lá de desenvolvimento, porém, isso vai demandar investimento. E aí, nós temos que analisar até que ponto que a empresa vai investir ou buscar parceiros que façam investimento. Mas, de uma forma geral, é um modal que nós utilizamos nessas regiões mais complicadas. Perfeito. Bom, Fernando, gostaria muito de agradecer a você, né, por essa rica apresentação que você fez aqui, toda a nossa audiência, e passar para você o microfone para você passar uma última mensagem para a turma, aí, uma mensagem de otimismo, uma mensagem de vamos para frente. O que você tem que falar para a turma aí? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer, né, o convite, tanto da Intermodal quanto da Abralog, para participar desse debate. Eu acredito que essa troca ela é positiva, no sentido até de provocar de quem está participando a reflexão. Eu acredito que, como eu até comentei, nós como seres humanos, nós não estaremos mais, vamos dizer assim, da mesma forma que nós estávamos antes da pandemia. Todos nós estamos revendo aí uma série de questões, uma série de valores. Eu acredito que as pessoas estarão mais abertas a ouvir e a buscar alternativas. É aquilo que a gente sempre fala, para um problema que existe, você tem o plano B, plano C e assim por diante. Eu acho que isso é um pouco que vai acontecer. As empresas e as pessoas vão se preocupar mais com isso. Eu acho que vão estar mais abertas a ouvir novos modelos, novas opções. Nesse aspecto, eu acredito que a cabotagem ela se encaixa de uma forma bem positiva nesse novo contexto que nós teremos. Como eu falei no início, é uma nova alternativa. Então, as empresas elas
de repente aquelas empresas que não utilizam a cabotagem, por exemplo, ou operações intermodais, elas vão ficar mais atentas a esse modelo, vão ficar mais curiosas, buscar, de repente, conhecer, fazer testes piloto. Eu acho que é bem interessante. E eu acredito também que com toda essa, vamos dizer assim, esse estado de guerra que nós estamos passando, eu acredito que esse movimento de colaboração, ele vai fluir de uma forma mais, como que eu posso dizer? De uma forma mais natural, né? Eu acho que nós temos vários exemplos de empresas que estavam preparadas para uma situação dessa, muito das vezes até pelo próprio modelo dela. Então, a gente tem empresas aí que estão cada vez se valorizando mais com tudo que está acontecendo, e nós temos empresas que estão em situação até de dificuldade, não só a dificuldade do que está acontecendo, mas dificuldade do seu modelo operacional. Então, é um outro movimento que eu acho que vai acontecer. É essa busca que vai acontecer em se reinventar.